irmãos que estarão aqui distribuindo os elementos da ceia, apoiando na ministração, para que já venham e já se assentem aqui nos seus lugares. Quero convidar os irmãos para a leitura de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 22 ao verso 26. Para a leitura da palavra, convido a todos, reverentemente, para se colocarem em pé. Peço para não projetar o texto nesse momento, para que todos olhem para suas Bíblias. E enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou novo pacto, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, ou salmo, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado pela graça que o Senhor tem concedido a todos nós nesta igreja. Obrigado por esta manhã e por nos reunirmos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Obrigado pela salvação maravilhosa que recebemos de Cristo Jesus. Em nome de quem oramos, amém. Assentai-vos. Meus queridos irmãos e irmãs, quando lemos este texto, ou pelo menos quando eu leio este texto, algumas expressões chamam a atenção. E eu queria reforçar estas expressões neste momento que antecede a ceia. É claro que a palavra memória, ela é consagrada entre todos nós como a palavra que descreve a ceia do Senhor. Nós praticamos um memorial. O apóstolo Paulo descreveu isto com muita precisão na primeira carta aos Coríntios, quando ele reforça esta doutrina: fazei isto em memória de mim. Mas Jesus não estava simplesmente destacando esta memória. Na verdade, a memória é todo o Evangelho, digamos assim, não é? A memória de Cristo é a memória de tudo que Cristo viveu, de tudo que Cristo ensinou, de tudo que Ele realizou por nós enquanto esteve no seu estado de encarnação. Mas também temos aqui a oração de Jesus. Jesus não só orou pelos seus discípulos, naquele capítulo 17 de João, que é chamada a oração sacerdotal, ou a oração pastoral, mas aqui também ele orou, e orou por duas vezes. Então, esta oração de Jesus, interlaçada nesta cerimônia, nesta instituição que ele faz do seu memorial, também nos chama a atenção, não é? Qual o sentido da oração aqui? Por que orou? Para quê? Não é? O que a oração realiza aqui?
Em que sentido a oração se torna aqui a parte integrante da ceia e a parte integrante da entrega de Jesus pelos nossos pecados, não é? Então a oração tem pelo menos 3 sentidos importantes aqui, e eu vou citá-los. O sentido sacerdotal, que é aquele que no momento do sacrifício o sacerdote fazia, não é? Ali no templo, por aquilo que estava por acontecer. Então havia um momento da consagração, o sacerdote era responsável por aquilo. Aqui, entretanto, o sacrifício é o próprio Cristo. Então, ele está se autoconsagrando para os seus discípulos, digamos assim. Então, ele abençoou o pão, ele também deu graças, ele agradeceu pelo sangue que estava depositado naquele cálice, figuradamente. Então, 2 aspectos desta oração de Jesus. Então, o sacerdote invoca o Deus eterno quando ministra no sacrifício, ou ministrava no sacrifício do Antigo Testamento. Então, abençoar os elementos, ou abençoar aquele momento, abençoar aquela instituição espiritual que deveria então ser praticada e celebrada e repetida pelos discípulos, foi um ato de Jesus. Este ato de Jesus é o ato então que fundamenta esta instituição, o ato de abençoar. Então, ele abençoou porque o modo de Deus se relacionar com a criação é abençoando. Ele abençoou quando criou todas as coisas, ele abençoou de forma especial o homem. Jesus abençoou os seus discípulos antes deste momento da ceia, e ele abençoava sempre, não só as crianças, os enfermos, os discípulos. Ele tem uma bênção para nós, e esta bênção ela é, como a ceia, repetitiva. Ele nunca se cansa de abençoar os que são seus. Então o modo de Deus se relacionar com toda a sua criação é abençoando. E a agradecer, Jesus agradece, mas agradecer ou agradar já é o modo do homem, na verdade, responder à bênção que recebeu. Então Jesus, na verdade, está aqui no papel do Criador e no papel do Deus encarnado, Deus homem, não é? Na pessoa e no nome chamado Jesus, para dar esta resposta. Então, deste modo, nós somos abençoados e também respondemos à bênção com o agradecimento, com a gratidão, com a expressão do coração que diz: Senhor, eu sou grato. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu recebo a tua bênção e me entrego a ti de todo o meu coração. Então Jesus está fazendo os 2 papéis aqui. Ao mesmo tempo que abençoa, como sacerdote, é o tempo com que ele responde à bênção, como homem, como o Deus feito carne, o Deus que tomou a posição do homem, o Deus que se fez servo e estava agora caminhando para o sacrifício. Então esse é o sentido sacerdotal, mas há também o sentido comutativo. Esse sentido comutativo é fundamental, porque pela comutação, Jesus troca de lugar conosco. Ele muda de lugar conosco. Ele ocupa o nosso lugar em toda esta cerimônia, e que representa o seu sacrifício pelos seus discípulos. Então, ele partiu seu corpo perante todos, verso 22, e ele distribui, ele dá seu corpo em partes para os apóstolos, ou seja, todos são saciados, todos recebem do seu corpo, e ele enche um cálice do seu sangue. Esse cálice transborda.
Esse cálice, então, ele é o sangue, a dádiva que ele oferece aos seus discípulos. Os seus discípulos, então, bebem deste cálice, porque ele disse: bebei dele todos. De modo que partir o pão, oferecer o cálice, é mais que palavras. Mais que palavras. São gestos, ações e entrega. Aliás, esta cerimônia da ceia, ela pode ser equivalente a algo que acontecia no Antigo Testamento, no ministério profético, que eram os atos proféticos, os gestos proféticos. Não era aquilo que o profeta falava, era aquilo que o profeta representava diante do povo para expressar algo da vontade de Deus. O povo via, por exemplo, Jeremias, que põe uma canga sobre os seus ombros e sai andando por Jerusalém, não falou nada, mas ele deu a entender tudo. Então aqui Jesus está dando a entender tudo, através desses gestos de partir o pão, dessa ação de dar o pão, nesse gesto de tomar o cálice transbordante e de passar às mãos dos seus discípulos. Depois ele fala explicando o que aquilo significava, mas em primeiro lugar vem então esse gesto, essa ação, esta entrega. Jesus então transforma a profecia em cumprimento, no ato de proferi-la através dos seus gestos. Jesus, ao mesmo tempo, troca de lugar com os seus discípulos e se entrega em lugar deles, entrega-se a si mesmo ao juízo do Pai, à condenação que estava sobre os seus discípulos, para receber o castigo em lugar deles. Então, o corpo partido, o sangue derramado, o sofrimento, a dor, ele está sofrendo pelos discípulos, e por isso ele dá isto de comer aos discípulos. Ele não só sofre, ele sofre e ele partilha o sofrimento com os discípulos, mas os discípulos não estão sofrendo a cruz, mas estão recebendo os benefícios da cruz. Depois vem o sentido continuativo ou memoriativo. A oração, ela é efetiva e ela é de efeito prolongado. Digamos assim, é como se em cada ceia Jesus estivesse orando pelos elementos que nós estamos recebendo ao longo de todo o tempo em que nós celebramos a ceia. Mas não só nós, porque há milhões e milhões de cristãos que também celebram, e não só no momento presente, mas ao longo de toda a história, entre aquele tempo da primeira ceia até o tempo da consumação, quando Jesus voltará para nos levar para si mesmo. Então é o aspecto continuativo. Ele diz: eu não beberei mais deste fruto da videira até que. Não mais até que. Ora, esta é uma expressão interessante, porque ela indica um intervalo como se estivesse abrindo, não é, a história e criando ali, então, um tempo sagrado, um tempo, vamos chamar aqui de tempo do jubileu. O tempo do jubileu. Então, ele faz com que aquele tempo presente com os apóstolos, aquele momento pascal, se estenda, quando ele diz: não mais até que. Bem, esse tempo é uma coisa interessante. O tempo seria medido de que maneira, não é?
ali ele diz essas palavras, sai com os discípulos então, cantando, não é? Cantando e andando, mas nós sabemos que aquilo que vai acontecer depois, e é um período simbólico, não é? Depois da ressurreição, há um período que o Novo Testamento marca com muita precisão, que são os 40 dias depois da ressurreição. 40 dias. Eu acho que para nós que somos evangélicos, este é o tempo significativo, porque os católicos celebram isso, parece, antes da Páscoa, a quaresma deles, não é? Essa quaresma tem um aspecto místico, tem um aspecto até mesmo muito carnal. Os católicos na Idade Média, eles criaram celebrações envolvendo um calendário litúrgico que era tanto simbólico quanto também de rituais. Nós não estamos mais nesse tempo de praticar rituais, não é? Mas esse tempo de 40 dias, ele é um tempo simbólico nas Escrituras, e ele tem múltiplos, inclusive, não é? Desde os 400 anos no Egito, aos 40 anos da peregrinação de Israel no deserto, depois temos os 40 dias de tentação, isso sem contar os 40 dias de Moisés no monte, mas os 40 dias de tentação de Cristo, não é? E agora os 40 dias pós-ressurreição. Então, o tempo até a ressurreição, ele é um tempo inclusivo. A paixão de Cristo é como se ela estivesse se estendendo, não é? Até a ressurreição. Da ressurreição, 40 dias, em que a paixão está viva, a paixão está ainda recente, e todos que o viam lembravam da paixão. O viam ressurreto, mas ele mesmo fez questão de mostrar para o incrédulo Tomé os sinais, as marcas em suas mãos, lembrando da sua paixão, cicatriz no seu peito, não é? Lembrando a paixão. Então a paixão é algo que se estende também. É como se nós tivéssemos uma Páscoa extensiva. Então uma Páscoa que incorpora não só o sofrimento, mas incorpora a vitória sobre a morte, incorpora esse tempo em que ele esteve trabalhando com os seus discípulos, um pastoreio, não é, do Cristo ressurreto com os seus discípulos, confirmando, esclarecendo, ensinando. 40 dias até a sua ascensão. E ali nesses 40 dias, ele celebrou a ceia com os dois do caminho de Emaús. Ele comeu peixe com os discípulos no mar da Galileia. Quer dizer, quando ele diz, não comerei mais até que, parece que ele está dizendo que, olha, vamos contar esse tempo a partir da minha ascensão, porque até que venha a ascensão, eu vou continuar com vocês, comendo, visitando, até o partir do pão, ele praticava nesses 40 dias. Simbolicamente, o que eu estou querendo dizer é que por estas evidências das Escrituras, a paixão precisa de ser compreendida num arco um pouco mais extenso. Não só a paixão em si, mas o tempo da paixão. O tempo pascal. Esse tempo pascal é o tempo que envolve todo o processo de consolidação da obra sacerdotal de Jesus Cristo. Ele dá a sua vida, ele transforma esta sua paixão num gesto
que nós podemos celebrar, que é a ceia, e ele vai então até o momento em que se despede definitivamente dos discípulos e volta à glória. A partir daquele momento, então ele já não participa mais, até que ele possa comer, então, participar, não é, com todos os salvos no reino celestial. Muito bem. O tempo inteiro é então demarcado e consagrado para expressar a obra da expiação. A obra da expiação é a obra em que Cristo é sacrificado por nós. Ele é o cordeiro que foi imolado, é o cordeiro que foi morto. É assim que ele é representado no Apocalipse. Eis o cordeiro que foi morto, mas vive. Então a paixão de Jesus e a vitória sobre a condenação do pecado, a morte, enfim, que Jesus sofreu, a ressurreição e a ascensão, então isso forma um ciclo da obra pascal. Nós chamamos de ressurreição de Páscoa, não é? E nós sabemos que Páscoa tem um significado histórico muito determinado, muito definido, tem data para celebrar. Ressurreição, a princípio, não tem nada a ver com a Páscoa, mas o Novo Testamento juntou estas coisas e ensinou os discípulos a considerar tudo como Páscoa, porque tudo é a obra da salvação. Por isso os hinos que eles cantam no final é o hino dos Salmos 113 a 117, ou algumas versões 114 a 118, que começa celebrando a saída do povo do cativeiro do Egito. E o que é que acontece nesta saída? A Páscoa. A Páscoa. Bem, meus queridos irmãos, a ceia então inaugura o tempo da expiação. Inaugura o tempo do perdão do pecador. É aí que nós temos que, então, encontrar o sentido para a ceia. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando o marco inicial do sacrifício de Jesus por nós. Nós precisamos levar isso muito a sério. A ceia é algo muito importante na nossa vida. A ceia representa o nosso pacto com Jesus. A ceia representa a realização definitiva da redenção de nossas almas, da nossa saída do cativeiro. Nós estamos diante de algo tremendo. Este tempo que começa então com a celebração da ceia, que é esse tempo da paixão de Cristo, é um tempo durável, é um tempo que dura da cruz até a consumação. Ora, a consumação é a volta de Cristo. Em outras palavras, nós estamos em pleno tempo pascal, nós estamos em pleno tempo da expiação, nós estamos em pleno tempo do perdão, nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo da redenção. A Igreja Católica faz isto através da ideia da missa. O que é a missa para a Igreja Católica? A missa para a Igreja Católica é a repetição ao longo da história, não é? Que está aí neste intervalo entre a encarnação e a volta gloriosa de Jesus. Então, na missa, este sacrifício é repetido, segundo a Igreja Católica. Então, o pão é transubstanciado em carne, claro. O vinho é transubstanciado em sangue, e é como se Jesus estivesse sofrendo todas as vezes que a igreja celebra a missa, ou o que eles chamam Eucaristia. Aliás, Eucaristia não deveria ser uma palavra assombrosa para nós. Eucaristia é exatamente a palavra que é usada no Novo Testamento para traduzir esta ação de graças de Jesus, esta oração de Jesus, esse cântico de despedida da ceia de Jesus.
é a alegria do momento, é a gratidão do momento. Mas na Idade Média acabaram mistificando demais isto. E quando a reforma veio, a reforma teve cuidado em usar determinadas palavras, exatamente por causa desta mistificação. Então, os batistas, por exemplo, não usam a palavra Eucaristia, não é? Diferente dos luteranos, ou de algumas igrejas reformadas, dos anglicanos, que continuam usando a palavra Eucaristia, mas agora reconceituada, ressignificada, para eliminar este misticismo que a palavra tinha desde a Idade Média. Bem, nós estamos vivendo então entre as duas ceias, não é? As duas ceias. A ceia que Jesus realizou com os discípulos e instituiu para que esta então fosse celebrada, fosse um memorial, fosse então repetida e repetida e repetida, para sempre lembrar, jamais esquecer de tudo que Jesus fez por nós enquanto aqui esteve. É um memorial. Um memorial. E a ceia do reino celestial. Esta ceia do reino celestial não será mais a ceia particular de cada igreja local. Ela será a ceia da igreja redimida e completamente agora reunida na esfera celestial. Jesus vai presidir esta ceia. O Pai estará ali. Nós estaremos reunidos, não é? E o Espírito de Deus estará sobre todos. E então o Pai será tudo em todos. Então o tempo que vivemos agora é o tempo do perdão. Agora sim o perdão é oferecido em abundância. O cálice do sangue está transbordando. Vivemos então o jubileu da graça. Todos têm agora a oportunidade de buscar o perdão de seus pecados através da fé em Cristo Jesus. É um tempo muito especial. Este tempo é diferente de todo o tempo secular, de todo o tempo do calendário humano. É um tempo criado pela obra de Jesus por nós. Tem um sentido especial para nós. E este culto memorial testemunha a duração e a continuidade dos efeitos da Páscoa e da expiação aplicados na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que pactua com o Senhor Jesus. Pactuar com o Senhor Jesus. Este é o segredo, isto é o que cada ser precisa fazer com Jesus. Pactuar com Ele. Você tem um pacto com Jesus? Eu digo, eu fiz esse pacto com Jesus. Amém? Agora, aquele que não fez o pacto, pode ser que você frequente uma igreja, pode ser que você ache inspirador e se sinta bem na igreja, mas o pacto não é com a igreja. Você tem que fazer um pacto com Jesus Cristo. É você e Ele, é você respondendo à bênção que Ele produziu para você. É você tomando o corpo através do pão que é partido. É você tomando o sangue através do cálice que é distribuído. É o pacto seu com Jesus. Aí a igreja não será mais aquilo que você admira. Jesus será a fonte de toda a sua admiração e inspiração, porque é com Ele que você fez o pacto. Cantando, saíram então para o Monte das Oliveiras. Aqui é outro sermão, não é? Aliás, eu nunca ouvi um sermão a respeito desta parte do texto, mas quero sugerir ao pastor que de repente possa fazer um sermão sobre estes salmos que Jesus cantou com os apóstolos, caminhando para o Monte das Oliveiras e indo em direção então ao desfecho que foi a cruz. Que Deus nos abençoe hoje, que celebremos assim
este tempo da graça, esse jubileu da salvação, este memorial que honra o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pastor Odimar.